Oi, família. Muito bem, continuando então na nossa análise, nós vimos quais são as fases do processo legislativo, do procedimento legislativo comum ou ordinário. Agora, nós vamos analisar detalhadamente cada uma dessas fases e vamos analisar também como se dará o fluxo de um projeto de lei, ou seja, para que um projeto de lei seja aprovado no âmbito do Congresso Nacional, para que o projeto de lei seja aprovado no âmbito do Congresso Nacional, qual é o fluxo pelo qual ele terá de percorrer. Vamos lá? Para começar, nós vamos falar da iniciativa, das espécies de iniciativa e de algumas questões importantes relacionadas a essa fase preliminar. Tudo bem? Olha só, a iniciativa, nós já sabemos que a iniciativa ela está na fase preliminar ou introdutória do procedimento legislativo. Quando se fala de iniciativa, o artigo base é o artigo 61, porque ele vai trazer que a iniciativa das leis ordinárias e complementares cabe a diversas autoridades. Muito bem. Quando a gente fala sobre iniciativa, a doutrina divide a iniciativa em algumas espécies. Por exemplo, a iniciativa, ela pode ser uma iniciativa privativa, ela pode ser uma iniciativa concorrente, ela pode ser também uma iniciativa popular e ela também pode ser uma iniciativa geral ou comum. Veja, quando se fala de iniciativa privativa, vale destacar que aqui não há diferenciação entre iniciativa privativa ou exclusiva ou ainda reservada. Se a iniciativa é privativa, é porque somente aquela pessoa ou autoridade ou órgão a quem a Constituição entregou a matéria, somente aquela autoridade poderá apresentar o projeto de lei. Por exemplo, se você pega o artigo 61, por exemplo, o artigo 61, parágrafo 1º, ele cuida de iniciativa privativa do presidente da República. Então, por exemplo, um projeto de lei que cuide de órgãos da administração pública federal, a iniciativa é exclusiva do presidente. Que cuide do efetivo das Forças Armadas, a iniciativa é exclusiva do presidente. Que cuide de regime jurídico dos servidores públicos civis, por exemplo, iniciativa privativa ou exclusiva do presidente. Então, nenhuma outra autoridade poderá apresentar o projeto de lei. Se você pega, por exemplo, o artigo 93, caput, você vai ver que tem lá uma iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para o Estatuto da Magistratura, que será regulado em lei complementar. Também no âmbito do Poder Judiciário, se você pega, por exemplo, o artigo 96.2, iniciativa de projeto de lei para cuidar de estrutura, de cargo, de remuneração, no âmbito do Poder Judiciário. Vale destacar que isso aqui, no que couber, alcança o Tribunal de Contas da União. Então, primeiro, falou de iniciativa privativa, somente aquela autoridade ou órgão poderá apresentar o projeto de lei. Quando a iniciativa é do tipo concorrente, ora, se é concorrente é porque mais de uma autoridade poderá apresentar. Só que não é qualquer autoridade, é somente aquelas a quem foi atribuída a competência. Se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, perceba que o 61, parágrafo 1º, está dentro da competência privativa do presidente. Lá no 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, diz que o presidente tem iniciativa de lei que disponha sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União. Então, por exemplo, organização do MPU. Só que se você pegar o artigo 128, parágrafo 5º, você vai ver que também essa iniciativa sobre organização e funcionamento do MPU foi entregue também ao Procurador-Geral da República. Perceba, tanto o presidente da República quanto o PGR, os dois e somente os dois, poderão apresentar projeto de lei que cuide da organização do MPU, por exemplo. Aqui nós temos um típico caso de iniciativa concorrente. A iniciativa popular é uma forma de exercício da democracia direta. A iniciativa popular, ela está prevista lá no artigo 14, inciso 3 do texto constitucional. Aqui é a possibilidade de os cidadãos apresentarem projetos de lei ao Poder Legislativo. Vale destacar o artigo 27, parágrafo 4º, porque cuida da iniciativa popular no âmbito estadual. Também o artigo 29, inciso 13, iniciativa popular no âmbito municipal. Artigo 32, parágrafo 3º. O 32, parágrafo 3º, estende as regras do 27 para o legislativo distrital. E por fim, nós temos o artigo 61, parágrafo 2º, que cuida da iniciativa popular no âmbito federal. E lá no 61, parágrafo 2º, diz que o projeto de iniciativa popular vai ser apresentado à Câmara dos Deputados, porque é a casa que representa o povo, e esse projeto deve ser assinado por no mínimo 1% do eleitorado nacional, e esse eleitorado distribuído por pelo menos 5 estados, e cada estado com pelo menos 0,3% do eleitorado, do seu eleitorado. Então vale depois fazer a leitura de cada uma dessas espécies. Para nós fecharmos, nós temos a iniciativa comum ou geral. Aqui tem caráter o quê? Residual ou subsidiário. Como assim? As hipóteses que não se enquadrarem em privativa, concorrente e popular, cai aqui na iniciativa geral ou comum. Tudo bem? Na iniciativa geral ou comum, aí qualquer autoridade ou qualquer pessoa poderá apresentar o projeto de lei. Qualquer pessoa poderá apresentar o projeto de lei. Essas são as principais espécies de iniciativa. Uma questão bastante importante é essa daqui, ó. Vício de iniciativa e sanção a projeto de lei. Porque veja, nós acabamos de falar sobre as espécies de iniciativa. Entre elas, vimos a iniciativa privativa ou exclusiva. Nesse caso, somente aquela autoridade ou órgão poderá apresentar o projeto de lei. Por exemplo, um projeto de lei que cuide do efetivo das Forças Armadas é de iniciativa exclusiva do presidente da República. A questão é, vamos imaginar que um parlamentar tenha apresentado o projeto de lei sobre essa matéria. Veja que há aí uma inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque violou a regra constitucional sobre processo legislativo. Tudo bem. A pergunta é, vamos imaginar o parlamentar apresenta o projeto de lei, esse projeto é aprovado na Câmara, é aprovado no Senado, e quando esse projeto chega ao presidente da República, ele sanciona o projeto de lei. A pergunta é, quando o presidente sanciona o projeto de lei, essa sanção tem a força de corrigir o vício de iniciativa? Ou seja, a sanção convalida, corrige o vício da iniciativa? Segundo o Supremo, não. A sanção a projeto de lei não tem, o Supremo diz, o condão, o poder, o efeito de convalidar, de corrigir o vício de iniciativa. Segundo o Supremo, o vício da iniciativa é um vício
insanável. Por quê? Porque houve uma usurpação de competência, houve uma invasão de competência. Ora, se a Constituição Federal entregou a iniciativa exclusivamente a determinado órgão ou autoridade, somente ele poderá deflagrar o processo legislativo apresentando o projeto de lei. Vamos analisar uma decisão do Supremo? Olha só, o que o Supremo decidiu aqui? A sanção do projeto de lei, destaca: não convalida vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior concordância do chefe do Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja prerrogativa usurpada. Veja, a sanção, não tem o condão de corrigir o vício radical de inconstitucionalidade. Aqui é o que se diz inconstitucionalidade formal subjetiva. Por quê? Quanto à iniciativa. Então, insubsistência da súmula número 5. Porque a súmula número 5 do Supremo, ela autorizava essa convalidação. Porém, houve mudança na jurisprudência e o Supremo não admite a sanção como forma de convalidar vício de iniciativa. Fica atento com essa questão. Ainda dentro da temática iniciativa, um outro tema muito importante é a questão da iniciativa exclusiva e o poder de emenda. A questão a saber é, nos projetos de iniciativa, projetos de lei de iniciativa privativa, exclusiva ou reservada, são sinônimos, é possível haver emenda? Detalhe, sempre o Congresso Nacional poderá emendar projeto de lei. Isso é uma atribuição própria do Parlamento. Sempre poderá haver emenda. Porém, a emenda se submete a algumas limitações. O artigo 63 diz assim: não será admitido o quê? Aumento de despesa. Ora, não está dizendo que não será admitida emenda. Está dizendo que não será admitido aumento de despesa. Ni projeto de iniciativa exclusiva do presidente, ressalvado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do 166. Aqui, o 3º e 4º, ele cuida do projeto de lei orçamentária anual e projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, poderá haver emendas nesses casos, né, quando houver compatibilidade com o PPA e observadas as demais regras previstas no 166. Então, o que ele está dizendo? Não pode haver aumento de despesa ni projeto de iniciativa exclusiva do presidente e ni projeto sobre o quê? Projeto sobre a organização dos serviços administrativos, projeto sobre organização de serviço administrativo da Câmara, do Senado, dos tribunais federais e do Ministério Público. Então não haverá. Que tribunais federais? O Supremo Tribunal Federal, o STJ, o TST, o TSE, o STM, o TRF, TRT, TRE. Esses são tribunais que compõem a área federal. Muito bem. Então, o que nós temos? Não será admitido o aumento de despesa, tanto nos projetos de iniciativa exclusiva, quanto nos projetos que cuide de organização administrativa da Câmara, do Senado, de tribunais ou do Ministério Público. Aqui, o Supremo enfrentou essa questão. E o Supremo disse assim, processo legislativo. Processo legislativo. Projeto do governador em matéria de iniciativa reservada ao Poder Executivo. Veja, iniciativa reservada, privativa ou exclusiva é a mesma coisa. O projeto foi aprovado com emendas de origem parlamentar que, ampliando o universo de servidores beneficiados e alargando critérios da proposta original, acarretou aumento da despesa prevista.
inconstitucionalidade formal declarada. Veja que a emenda não foi admitida, por quê? Porque aumentou despesa. Outra decisão, projeto de lei sobre organização judiciária pode sofrer emenda parlamentar, de que resulte até mesmo aumento de despesa prevista. O conteúdo restritivo da norma inscrita no 63, inciso 2, que concerne exclusivamente a serviço que administrativo estruturado na Secretaria de Tribunal, não se aplica aos projetos referentes à organização judiciária. Eis que as limitações expressamente previstas nesse tema pela Carta Política de 69 deixaram de ser reproduzidas no vigente ordenamento constitucional. Perceba, voltando aqui, que não se admite aumento de despesa em que? Projeto de iniciativa exclusiva do presidente, e aí pelo princípio da simetria, também no âmbito estadual e também no âmbito municipal. E também projetos sobre organização de serviço administrativo dos tribunais do MP. Ainda que uma outra decisão. As normas constitucionais de processo legislativo, não impossibilitam em regra o quê? A modificação por meio de emenda. Perceba que não há proibição de emenda. Não é isso? De projeto de lei enviado pelo chefe do executivo. Não há. Essa atribuição do Poder Legislativo brasileiro esbarra, porém, em duas limitações. Limitações ao poder de emenda. O quê? Primeiro, impossibilidade de o parlamento tratar de matéria diferente da versada no projeto de lei, tem que ter uma pertinência temática, e também impossibilidade de a emenda ao projeto de lei de iniciativa do presidente, fazer o quê? Implicar aumento de despesa prevista. Então fica atento com essas duas limitações. A emenda tem que guardar pertinência com a matéria do projeto e a emenda não pode aumentar a despesa. Beleza? Continua comigo. Agora, eu vou trazer aqui uma questão bastante importante, porque veja, o Supremo Tribunal Federal e a doutrina fala do devido processo legislativo constitucional. Como eu disse, nos artigos 59 a 69, a Constituição cuida do processo de formação das leis no sentido amplo. E esse processo legislativo constitucional, ele tem que ser obedecido. Então o Supremo entende que os parlamentares têm direito público subjetivo, ou seja, direito de exigir que esse processo legislativo seja obedecido. Inclusive, o Supremo admite a legitimidade do parlamentar e somente dele para impetrar mandado de segurança com a finalidade de proibir, ou seja, de coibir a aprovação de lei ou de emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Fica atento, essa questão é bastante importante. Veja, as normas sobre processo legislativo devem ser obedecidas como todas as normas constitucionais. Caso haja um desrespeito ao devido processo legislativo constitucional, um parlamentar, ou seja, um deputado ou um senador, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança no Supremo, visando impedir a deliberação de um projeto de lei ou de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que seja flagrantemente contrária àquilo que a Constituição trata sobre processo legislativo. Por exemplo, já foi impetrado o mandado de segurança para impedir a deliberação de PEC que era flagrantemente contrária à cláusula pétrea. Isso é uma espécie de controle judicial preventivo de constitucionalidade. Em regra, o controle de constitucionalidade judicial é repressivo, ou seja, ele incide sobre a espécie normativa já existente. Porém, nesse caso, excepcionalmente, o Supremo permite o controle judicial preventivo incidente sobre projeto de lei ou proposta de emenda. Quando? Quando houver um desrespeito ao processo legislativo constitucional. Vale destacar que somente o parlamentar tem legitimidade para combater essa inobservância, essa desobediência do
processo legislativo constitucional. O Supremo entende, então, que o parlamentar, enquanto no exercício do mandato, ele tem legitimidade para impetrar esse mandado de segurança coletivo, esse mandado de segurança, perdão, coletivo não, esse mandado de segurança, e exigir que se obedeça ao devido processo legislativo constitucional. Tudo bem? Na próxima aula continuamos a nossa temática. Um grande abraço.